Hamas contra Israel, parte 2. No vídeo passado, na parte 1, eu falei sobre o que o profeta Jeremias nos mostra que Israel tem que fazer. Neste estudo, estarei falando sobre a incredulidade do povo de Israel e que eles vão fazer aliança com a morte e com o mundo dos mortos. Quem revela isso é o profeta Isaías. O Senhor, há muito tempo, nos tem falado sobre coisas futuras. Ele declarou, pelo seu Espírito, estas revelações aos seus servos, os profetas. Hoje, nos dias atuais, podemos ver que a nação de Israel ela não está atenta ao que os profetas, inspirados pelo Espírito de Deus, falaram, visto que estão se atentando para os que os falsos mestres estão falando, desviando-se assim da boa palavra de Deus. Israel se manifesta contra o Hamas se manifesta contra Israel, e os dois juntos manifestam a falta de sabedoria de Deus, porquanto o Hamas ele segue o Alcorão, já o Israel segue mandamentos de homens desviados da verdade, posto que eles rejeitam o Filho do Senhor Deus, Jesus Cristo, o Messias. Os profetas já estavam anunciando a falta de sabedoria da nação de Israel, porquanto Israel é obstinado de coração, incircuncisos de ouvidos, posto que não se atentam para Jesus, aquele que circuncida os corações para a obediência a Deus, cuja circuncisão não é na carne, mas no coração, conforme o Espírito do Messias já havia anunciado em Deuteronômio. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito do grande rei, Jesus, fala a respeito da incredulidade da atual Jerusalém. Veja que este profeta irá nos falar a respeito da situação espiritual de Israel e do que irá acontecer no futuro. E para começarmos isto, temos que entrar nos textos do livro do profeta Isaías, no qual iremos ter o esclarecimento das profecias de Deus. Em Isaías, no capítulo 8, versos 13 ao 15, vai nos falar o seguinte: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 8, está nos esclarecendo que o Senhor se tornará santuário para os fiéis. Contudo, será pedra de tropeço e rocha de ofensa para os incrédulos das duas casas de Israel. Aqueles que tropeçassem nele serão quebrantados, enlaçados, presos e aprisionados. Então Isaías profetizou que o Senhor, que é rocha de ofensa e pedra de tropeço, se tornaria o laço e armadilha para os incrédulos de Jerusalém. E estas mesmas palavras estão em Isaías no capítulo 28. Quando a gente vai em Isaías capítulo 28, a gente pode ver que o profeta ele vai nos falar o seguinte, dos versos 14 ao 18. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e com o mundo dos mortos fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que nela crê não foge, não será confundido. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o mundo dos mortos não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, vocês serão esmagados por ele. Veja que, quando a gente vai no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versos 4 ao 5, o profeta ele vai nos dizer o seguinte: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, como o mundo dos mortos, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si as nações, e congrega
todos os povos. Quando a gente lê Isaías no capítulo 28, enxerga-se muita revelação da parte de Deus. Observa-se que o Senhor, por boca de Isaías, está falando que o povo de Jerusalém irá fazer aliança com a morte e com o além, que é, numa melhor tradução, mundo dos mortos. Eles dirão que o dilúvio do açoite não chegará até eles, pois o esconderijo deles será a mentira e a falsidade. Repare que, quando a gente vai no livro de Salmos, no capítulo 91, o Senhor diz que tem os que são dele debaixo de suas asas. E estas duas asas do Senhor, quando a gente vê no contexto profético de Salmos, são as duas testemunhas de Deus no tempo do fim, as quais irão conduzir os fiéis para o deserto dos povos, conforme disse os profetas. Porém, haverá judeus que não irão dar ouvidos à voz do Senhor, e por isso eles farão aliança com a morte e com o mundo dos mortos. Não obstante, o que significa aliança com a morte e com o mundo dos mortos? Em resposta a esta pergunta, o profeta Abacuque, em seu livro, fala a respeito de um homem que é soberbo, o qual a boca se escancara como o sepulcro, mundo dos mortos, e é como a morte. Ele ajuntará para si todos os povos. E quem é este homem soberbo? Este homem soberbo é o anticristo. E por isso que quando o profeta Isaías diz que o povo de Israel fará aliança com a morte e com o mundo dos mortos, essa aliança é com o anticristo, dado que Israel, por causa da sua cegueira espiritual, não confia em Deus. Nota-se que, neste contexto de Isaías, onde o profeta fala que Israel fará aliança com a morte e com o mundo dos mortos, vemos que o Senhor anuncia o Messias, Jesus Cristo, em razão de que o Senhor afirma que colocará a pedra angular em Sião, de modo que todo aquele que crer nesta pedra não será confundido. Veja que essa pedra, ela não é uma pedra literalmente, mas é o Senhor Jesus. Vimos que em Isaías no capítulo 8, o Senhor é chamado de pedra de tropeço e rocha de ofensa. Já em Isaías capítulo 28, podemos ver que o Senhor anuncia que irá colocar um outro Senhor, que é Jesus, em Sião. Então nós podemos ver que o Senhor Deus anuncia que irá colocar o Senhor Jesus Cristo em Sião. E ele, Jesus, na sua primeira vinda para morrer pelos homens, ele foi colocado, ele foi posto em Sião. E por causa disso, todo aquele que crê em Cristo não é confundido. Todavia, Cristo irá voltar. E por este motivo, o Senhor Deus mostra que quando o Messias Jesus voltar, com pedra de saraiva, irá esmagar, anular a aliança de Israel com a morte e com o mundo dos mortos, de modo que os desobedientes de Israel sofrerão castigos da parte de Deus, o Senhor. Quando a gente vai nos versos 9 ao 13 de Isaías capítulo 28, vai nos dizer o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, língua diferente, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se lassem, e sejam presos. Veja que, nesta parte, podemos ver que o Senhor anuncia a incredulidade de Jerusalém. O profeta afirma que a palavra do Senhor será para os incrédulos preceito sobre preceito e mais preceito. E isso acontece porque eles não creem em Jesus Cristo. Eles não aceitam que Jesus é o Messias enviado por Deus, porquanto eles não dão ouvidos aos ensinos que é anunciado pela lei, salmos e profetas, mas eles dão ouvidos aos ensinos de homens desviados da verdade. E deste modo,
a palavra que é o Senhor Jesus Cristo faz com que estes caiam para trás, se quebrantem, se lascem e sejam presos. Repare que Isaías diz que o Senhor, por lábios gaguejantes e por língua diferente, falará ao povo de Jerusalém. E isso quer dizer que os gentios, por causa do recebimento do Espírito Santo, iriam falar por outro idioma para os de Israel, pois as línguas, que são outros idiomas, é sinal de Deus para os incrédulos de Israel. No capítulo 8 de Isaías, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo ele se torna santuário para os fiéis. E por que o profeta diz que Jesus se torna santuário para os que têm fé nele? Veja que em resposta a esta pergunta, Jesus ele se torna santuário para os fiéis, pois Cristo é a realidade do que acontecia na antiga aliança. Veja que na antiga aliança, no santuário literal, ocorria a purificação de pecados do povo de Israel. Porém, isso está apontando para coisas futuras. Isso está apontando para a obra de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro santuário e a verdadeira purificação de pecados para os homens. E por esta causa, Deus diz que Cristo se torna santuário para os que têm fé nele, mas é pedra de tropeço e rocha de ofensa para os que o rejeitam. No capítulo 29 de Isaías, nos versos 9 ao 13, o profeta ele vai nos falar o seguinte: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados eles estão, mas não deviam. Andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, eu peço isso a você. E ele responde: Não posso ler, porque está selado. E dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: Leia isso, eu peço a você. E ele responde: Não sei ler. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Em Isaías, no capítulo 29, o Senhor Deus diz que os judeus, por causa que rejeitaram a Jesus Cristo, eles andam bêbados, mas não é de vinho literal, porém estão bêbados espiritualmente, ou seja, estão incrédulos, visto que rejeitaram o Filho de Deus. Deus os entregou ao desejo do coração deles. O Senhor nos diz que toda visão se tornou como as palavras de um livro selado para o povo de Israel. Porém, qual é o livro que tem visões, profetiza o tempo do fim e que estaria selado? Em resposta a esta pergunta, esse livro, o qual ficou selado, é o livro do profeta Daniel. E por causa do desespero de Israel, eles irão querer dar o livro para os que sabem ler, mas aqueles que sabem ler irão dizer que não entendem o livro, porque não estudam a palavra de Deus. E um dos motivos para isso acontecer é que eles rejeitam o Messias Salvador, Jesus Cristo. O livro do profeta Daniel, no capítulo 9, diz que o anjo Gabriel veio falar com o profeta Daniel. O anjo ele vai anunciar a profecia das 70 semanas. E quando Gabriel falava com Daniel, Gabriel disse que o ungido, que é o Messias Jesus, seria cortado e não se acharia mais lugar para ele na terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus, sendo cortado, é a morte do próprio Jesus Cristo, que é o Messias, o enviado de Deus. Mas, pelas palavras dos profetas, os profetas vão nos dizer que Jesus haveria de ressuscitar e subir aos céus, e por isso não se acharia mais lugar para ele na terra. Porém, os judeus iriam rejeitar essa profecia anunciada em Daniel. E por esta causa, Isaías anuncia que toda a visão se tornaria como as palavras de um livro selado para os que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que realmente os judeus incrédulos rejeitam as palavras dos profetas.
Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele repreendeu os fariseus, pois estes seguiam mandamentos de homens desviados da verdade. E por esta causa, Cristo, ele usa o texto de Isaías, onde o profeta diz que estes incrédulos seguem mandamentos de homens desviados do ensino de Deus. Veja que hoje, nos dias atuais, Israel está seguindo a tradição dos homens e não está seguindo o que Deus está falando, porque Israel está seguindo o livro maldito que é o Talmud, o qual se manifesta contra as palavras dos profetas. Nos versos 18 ao 19 de Isaías, o profeta vai dizer o seguinte: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, alegria sobre alegria em Deus, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O profeta Isaías, em seu livro, ele afirma que haverá pessoas que entenderão as palavras do livro, o qual estaria selado. E quando essas pessoas elas entendem as palavras do livro, elas saem das trevas. E os pobres, eles obtêm alegria no Santo de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo, visto que entenderam que no livro do profeta Daniel está revelado que era necessário que o Messias, Jesus, fosse morto. E por isso eles saem das trevas, em razão de que creem em Jesus. No capítulo 8 de Isaías, nos versos 5 ao 9, o profeta ele vai falar o seguinte: falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Deem ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Quando a gente vai no capítulo 9 de Isaías, nos versos 12 ao 17, o Senhor vai nos dizer o seguinte: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei da Assíria afirmou: com o meu poder fiz isto, e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará tisca contra os seus inimigos, todos os gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Quando vamos para Isaías no capítulo 8, nos versos 5 ao 9, podemos observar que o profeta está anunciando a incredulidade de Israel e o castigo, o qual virá sobre Jerusalém, visto que não creem no Messias Salvador, Jesus Cristo. Quando a gente vai no capítulo 8, no versículo 6 de Isaías, a gente pode ver que o povo está desprezando as águas de Siloé. A palavra Siloé, o seu significado, ela é enviado. E esse enviado é o Senhor Jesus Cristo. Então, o povo ele está desprezando as águas, o Espírito do enviado de Deus, que é Jesus Cristo. E por esta causa, Jerusalém irá ser invadida pelo exército do anticristo. Veja que o Senhor afirma que irá mandar a Assíria e o seu rei contra Judá. E isso significa o quê? Isso significa que o anticristo, qual é chamado de rei da Síria no tempo do fim, irá invadir
a terra de Israel. O próprio Senhor ajuntará o exército do anticristo para invadir a terra de Israel, visto que isso é castigo para os judeus. Mas o anticristo e o seu exército será castigado pelo Senhor Deus. Vimos que Abacuque profetiza que o anticristo irá juntar as nações, e isso é para invadir a terra de Israel. Eles irão forjar projetos, mas esses projetos serão frustrados. Darão ordens, porém não serão cumpridas. O Messias voltará e irá esmagar todos os que das nações estiverem ao lado do anticristo quando este estiver invadido Jerusalém, conforme anunciou o profeta Zacarias no capítulo 14. No capítulo 11 de Isaías, nos versos 1 ao 5 e versículo 9, vai nos falar o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em Isaías, no capítulo 11 de seu livro, ele anuncia sobre o Messias, que é Jesus, que é a luz de Israel. Nota-se que o profeta afirma que o Messias deveria vir da linhagem de Jessé, que é pai de Davi, e que sobre o Messias repousaria os 7 Espíritos de Deus. E isso aconteceria na primeira vinda de Cristo para morrer pelos homens. E isso aconteceu. Porém, na volta de Cristo, Jesus, com o sopro de seus lábios, derrotará o perverso, que é o anticristo, que no contexto ele é chamado de rei da Assíria. E após a derrota do anticristo, o Messias, Jesus, estabelecerá o seu governo sobre a terra, de maneira que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quando a gente vai no capítulo 2 de Isaías, nos versos 2 ao 4, o profeta ele vai dizer o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre as montanhas, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Repare que em Isaías, no capítulo 2, é falado que quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Jesus ele vai estabelecer o seu governo sobre o mundo inteiro. O profeta diz que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e que para lá irão as nações. Veja que haverá um templo literal em Jerusalém, no reinado de Cristo sobre a terra. E esse templo é o templo anunciado pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 ao 48, onde o profeta, em visão, ele é levado ao monte alto. E nessa visão, Ezequiel, ele vê uma cidade edificada sobre esse alto monte. E essa cidade é a Jerusalém restaurada, e nesta cidade estará o templo anunciado pelos profetas. Analise que Isaías afirma que Cristo julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, de maneira que as nações não levantarão a sua espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, porque terão que obedecer à voz do Senhor Deus. Meus irmãos, este foi o estudo do assunto sobre o Hamas contra Israel. Se você não viu a parte 1, veja, porque a parte 1 ela vai te trazer mais entendimento sobre
Israel, e sobre o que está acontecendo em Israel e sobre o que irá acontecer no futuro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.